Olá, nós vamos iniciar agora então o 4º episódio da série Quanto Vale a Água. Esse videocast é uma realização do Comitê Guandu, Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim, com execução e produção da AGEVAP, Agência de Bacias, e da Bumerangue Produções e Eventos. O objetivo aqui é a gente estar debatendo a importância e os diferentes valores da água, né? Seja no seu viés ambiental, social e humano, econômico, produtivo e também cultural, né? Uma troca de informações para que a gente possa fomentar aí o debate e também o olhar sobre a água. Hoje a gente vai falar sobre um programa muito interessante do colegiado, que ele fomenta, na verdade, que ele tenta resolver, ou pelo menos ajudar a resolver um dos maiores problemas que a região hidrográfica e talvez o Brasil tem relacionado à água, que é o esgotamento sanitário. O programa Sanear Guandu, ele foi lançado no ano passado pelo Comitê Guandu, né? Quem vai falar com a gente sobre o programa é a Andréa Loureira. Ela é engenheira florestal e secretária do Meio Ambiente e Defesa dos Animais, do Direito dos Animais do município de Queimados, e também é diretora do Comitê Guandu. Olá, pessoal. Mainá Coutinho, engenheira ambiental da SEDAI e diretora-geral do Comitê Guandu. Oi, pessoal. E o André Marques, que é diretor-presidente da AGEVAP, doutor em engenharia mecânica e tem experiência em engenharia sanitária, ambiental e de tratamento de resíduos. Oi, pessoal, tudo bem? É isso aí, tá certo. Mainá, vou começar falando com você. 25 estações de tratamento de esgoto e quase 7 mil soluções individuais em 11 municípios. A gente está falando aí, se não for o maior, é um dos maiores programas de execução, de construção de obras de solução de esgotamento sanitário em áreas rurais e periurbanas do Brasil, não é isso mesmo? Isso mesmo, Antônio. Bom, é um orgulho para a gente poder estar tendo esse espaço assim, de falar do Sanear Guandu, né? Que é um programa que nos dá profundo orgulho, a gente tem muito carinho por ele e a gente sabe que a gente está aqui numa região hidrográfica que é fundamental para o estado do Rio de Janeiro. A gente está numa região hidrográfica aqui que é responsável pelo abastecimento de mais de 10 milhões de pessoas na região metropolitana, enfim, do estado, através da ETA Guandu, que tem uma capacidade de produção de água aí, gritante, né, muito alta. Então, os números do Guandu são sempre muito altos. Assim como são os nossos desafios na região hidrográfica, né? A gente sempre fala de números exorbitantes. Então, não obstante a isso, né, a gente também desenvolveu aí o maior programa de saneamento rural atualmente, né, em curso do Brasil, que é o programa Sanear Guandu, onde a gente tem aí a ambição, e com certeza vamos concretizar, que é impedir o despejo aí de mais de 9 milhões de litros de esgoto por dia no Rio Guandu ou em rios que desaguam ali no Rio Guandu, né? Então, é essa preocupação com a questão da qualidade de água. O programa foi lançado ano passado em parceria com o Estado, né? Em parceria e mais, eu posso dizer até mais do que parceria, em grande apoio, né, da SEAS, do INEA, a esse programa que a gente desenvolveu junto com o Comitê Guandu e também com apoio fortíssimo dos municípios, né? Porque os municípios chegam realmente junto com a gente, né? Estou aqui, a Andréa hoje está aqui com a gente, né? Como porta-voz aí dos municípios. Então, a gente lançou o programa e aí a gente vai atender aí 13 municípios na nossa região hidrográfica, contabilizando 7 mil soluções individuais, uma cesta de 11 tipos de solução e 25 ETs. Assim, é um desafio enorme, mas a gente conta com as parcerias, a gente conta com a participação do nosso colegiado, do Comitê Guandu, e principalmente a gente conta com essa ação efetiva e comprometida dos municípios, através aí das suas secretarias, que se comprometeram com a gente, né, dentro de um acordo, e estarem também como nossos grandes parceiros na realização desse programa que é tão bonito e que tem também uma pegada social, né, porque a gente está falando de áreas rurais e periurbanas, onde a gente tem ali populações em, muitas vezes, situações de vulnerabilidade. Então, você também leva, direto e indiretamente, a educação ambiental, a preocupação com os rios, o sentimento de pertencimento com esse recurso natural que para a gente é tão importante. Então, a gente também conta aí com o protagonismo e engajamento dos próprios moradores, que são diretamente e positivamente impactados
pelo nosso programa. A gente fala do programa desse tamanho, né? E ninguém faz sozinho. Você mesmo falou, existe um acordo de cooperação técnica, né? Assinado, que o Comitê Interveniente, assinado pela GEVAP, né? Pelo comitê, que traz os municípios e o Estado também. Quando a gente fala também de áreas rurais e periurbanas, né, as pessoas já começam a imaginar uma fazenda. Né? Na verdade, não é nem isso. Ainda mais quando a gente fala da região metropolitana. Existe ali a delimitação nos planos diretores municipais e tudo aquilo que não está naquela área urbana central é considerado rural. E até foi uma coisa legal de eu conhecer quando eu visitei alguns lugares. São bairros inteiros, assim, são bairros que simplesmente não são próximos daquela parte central. Não tem ninguém criando gado, né, nesses bairros, né? São bairros inteiros. Onde a rede coletora teve um custo muito alto, então, assim, não entrou nas concessões, é uma coisa que a gente também vai estar falando aqui, que é um programa complementar às concessões, e isso vai contribuir muito para os avanços desse número de esgotamento no município, não é mesmo, Andréia? Exatamente. Falando aqui como uma representante dos municípios, né? Queimados teve o lançamento do projeto, tenho muito orgulho, foi lá no dia 11 de fevereiro de 2022, lançamos com a presença do nosso prefeito Glauco Kaiser, com a diretoria do comitê, com o secretário, hoje vice-governador Thiago Pampoli, que estava lá presente também, fortalecendo essa questão do acordo de cooperação, porque mais do que assinar um acordo de cooperação, as pessoas estavam lá participando, né, dando aval para o projeto, vendo de perto. E hoje eu posso falar um pouquinho de Queimados, né? A visão de Queimados dentro do projeto. Nós temos 5 localidades que vão ser contempladas com o projeto. Já estamos indo para a 3ª localidade, estamos bem avançados. Ao final do projeto, Queimados só tem soluções individuais, né? A gente não tem as coletivas. Então, vão ser aí um total de quase 600 biodigestores instalados. Significa, né? Os individuais significa que cada residência, cada propriedade vai receber um biodigestor ou 2, né? Aí depende, né? Da produção, né? De esgoto, para tratar esgoto de todas essas localidades. E aí, Queimados, eu sempre gosto de chamar a atenção, como a Mayná falou, né? A gente está lá numa bacia hidrográfica muito importante que abastece mais de 10 milhões de pessoas. Queimados está totalmente localizado dentro da bacia do Rio Guandu e, mais especificamente ainda, falando de plano de bacia, a gente está dentro da unidade de planejamento 6. Que é prioritária. Que é prioritária para tratamento de esgoto, assim como Nova Iguaçu e Japeri. Né? Então, tá até dentro da concessão, a gente tem 5 anos aí para fazer a universalização do saneamento. Então, ou seja, vai melhorar muito ali as condições já da Lagoa do Guandu para SEDAI poder captar água um pouco com uma qualidade melhor e está distribuindo melhor ainda. Né? E além desse viés ambiental, Andréia, você que atua no município há algum tempo, a gente sabe que quando a gente fala de esgotamento sanitário, a gente também está falando de saúde pública, não é verdade? Exatamente. A gente está visando a melhora de índices aí relacionados a algumas doenças que circulam a sociedade, as comunidades, pela falta de esgotamento, não é verdade? Então, há uma expectativa também de melhorar nesse sentido. Isso, na qualidade da vida das pessoas, né? E aí, o Sanear, ele vem também para fazer outras coisas, né? Quando você vai para um projeto desse para dentro de uma localidade, você aproveita esse momento para chamar a atenção para outras coisas. Isso que você falou, mesmo sobre a questão da qualidade, a gente olha como essa população também tem recebido a sua água. Na maioria, como são locais, né, de zona rural, periurbanas, são abastecidas por poços, cacimba ainda, aqueles poços bem rudimentares. E aí a gente também está trazendo, Queimados, a gente tem feito isso, uma parceria com a Secretaria de Saúde, e está levantando todos os dados dos postos de saúde dessas localidades, né? Tipo, doenças de vinculação de saneamento, por falta de saneamento. A gente fez esse levantamento, a gente está levantando também como é feito o abastecimento dessas localidades, por postos, fazendo análise da água, para depois, posteriormente, a gente ter esses dados depois que o Sanear Guandu passar por essas localidades. Então, acho que é bem importante fazer isso também, né? Quando você entra, só complementando a ansiedade, quando você entra, assim, dentro dessa parceria tão importante, aí você entra e mostra para aquela população que ela está sendo olhada. Isso acaba sendo um propulsor de que outros serviços para aquela população que está em vulnerabilidade, que às vezes nunca teve oportunidade de ter esse contato, de ter esse acesso a um serviço público. Então, é muito legal quando o município se envolve dessa maneira. Aproveita essa oportunidade para levar outros serviços também para a população.
educação, seja de saúde, por exemplo, mais educação ambiental para aquela população. E realmente, Antônio, você falou muito certo. A gente foi na oficina de mobilização social e assim, a gente viu que não é nada disso, né? Fazendas são populações assim, bairros se desenvolveram em situação assim, de quererem ter esse olhar e de terem maior interesse na preservação. Isso eu acho que foi uma coisa que mais surpreendeu a gente positivamente. Porque as perguntas, né, André, eram todas direcionadas. Como é que eu conservo mais? Como é que eu preservo mais? E, inclusive, cobrando, poxa, mas se fulano não aderiu, eu não quero ser obrigado a beber o esgoto dele. Quer dizer, aí você entra numa coisa que um engaja o outro. Porque você está levando essa oportunidade de participação também para essa população. Então, muito legal que o município se envolva dessa maneira. Dentro disso que vocês estão trazendo, é importante também as pessoas saberem que o Saneago-Andu, ele entra numa lacuna, até mesmo da concessão do abastecimento do serviço de esgotamento e saneamento do Estado. Porque são áreas que não entraram aí no escopo das concessões, né? São essas áreas mais afastadas, mais isoladas. Então, assim, no objetivo que se tem de uma universalização, ele vem trazer essa contribuição. É um investimento de 55 milhões de reais. É um projeto muito grande. Aí eu também queria ouvir o André dentro dessa questão técnica do programa, né, André? Igual eu disse, são 25 estações de tratamento de esgoto e quase 7 mil soluções individuais. A gente sabe que a gente tem que levar solução, a gente não pode levar problema para os municípios. Então, também houve uma preocupação no projeto, foi de pensar nas melhores soluções, na verdade, principalmente nas coletivas. Aquelas, por exemplo, que não necessitavam de operação e nem mesmo de energia elétrica. Então, assim, houve essa preocupação, né, na hora de fazer esse projeto. Eu acho que é importante, né, as pessoas entenderem, né, talvez essa lacuna que você falou no primeiro momento, essa lacuna, talvez é o erro até da concessão, para falar a verdade para você, né? Porque quando eu trabalho com esgoto rural, eu estou trabalhando, na realidade, os mananciais de abastecimento de água público, né? Sim, exatamente. Então, é um erro, né, na realidade, você não trabalhar com os mananciais de abastecimento. Então, quanto mais limpa a água chegar, né? Você pega o exemplo aí de Nova York, né? Que você imagina que a cidade de Nova York não tem tratamento de água, né? A água vem direto dos mananciais, né? Então, é um erro, na realidade, da concessão não entrar com saneamento rural, tá? E quando eu falo isso, né? Eu faço um destaque importante. O saneamento rural, ele não é uma obra grande, falar a verdade para você, tá? Apesar de você falar 55 milhões, né? Não é uma obra grande para saneamento. Saneamento, normalmente, as obras são muito maiores que isso, né? Eu falo, por exemplo, só tratamento de esgoto de queimados deve ficar em 300, 500, né? Só tratamento de esgoto. Então, o que é importante? Mas é um projeto, na realidade, de mobilização social. É um projeto, se os governos entenderem, tá? Você vai fomentar melhor a educação ambiental, doenças de veiculação hídrica você pode melhorar. Então, esse entendimento do que é o saneamento rural, existe uma lacuna, sim, para mim, por erro do marco hídrico. Para mim, ele deveria, na realidade, englobar isso, porque eu estou trabalhando com mananciais, né? Então, vamos supor, tem alguns projetos que a gente fala, eu tenho certeza, tá, até por conhecer, é o maior programa realmente de saneamento rural do Brasil, tá, esse aqui. E eu destacaria ainda, que já vou dar uma ideia também para vocês fazerem a segunda etapa, né, do que ela falou. Essa que parte, a gente já está pensando na ampliação. Não só de saneamento, é importante, né? Já está pensando assim, com certeza, né? A diretoria já falou para a gente pensar na segunda etapa da agência. Mas o que eu estou falando para vocês, essas nascentes que abastecem o produtor, né? Ou às vezes acharam uma nascente, e usar um pouco o projeto Senar, né? Fazer, na verdade, o envelopamento da nascente, a organização para essa nascente virar uma solução para o produtor rural. E não, na verdade, às vezes, ele não sabe, né? Eu já tive casos onde, por exemplo, o produtor fala o seguinte: não, eu abri outra cacimba, não tenho problema mais não. Agora eu estou pegando o meu esgoto, estou jogando na cacimba. Dá até um susto na gente quando fala, né? Dá até um susto, né? Dá até uma dor. Mas se o cara não sabe, né? Tem um buraco aberto, né? Então, levar esse conhecimento ao produtor rural. A gente tem que entender, né, que essa integração é fundamental. Exatamente. O comitê é um órgão colegiado, um órgão participativo. Então, tem que ser o comitê, tem que ser o Estado, tem que ser o município, né? E o município entender que esse é um evento importante na história do município. Isso. É muito importante. As coisas acontecem no município. Então, você pode agora trabalhar quando você leva o comitê, o PAF Guandu, né? O Programa Produtor de Água do Guandu, ele está totalmente interligado, né? Não tem uma desconectividade nisso. Então, esses dois programas, que eu chamo os dois grandes programas do Comitê Guandu, são fundamentais para a melhoria da produção de água
da concessionária. Ela devia pagar para a gente se bobear, né? Isso aí, Ela ó. devia pagar Boa, para a boa. gente se bobear, né? Porque ela não entendeu esse conceito. Esse conceito é fundamental, né? Então, eu acho que a gente precisa aqui fazer uma reflexão, né? Nós vamos ter muitas soluções individuais, né? Como Queimados, né? O Queimados é um exemplo, o município tem muitas soluções individuais. O que é bacana disso? O resultado é quase imediato. Você tem ali um córrego, um riachinho que está caindo um monte de esgoto, você tira o esgoto, o reflexo é imediato, tá? Você já vai lá, já tem água limpa. Você vê até o registro visual. O registro visual falando daquilo de fazer medições de qualidade da água, né? Tem um outro programa que a gente faz às vezes, de repente um programa simples, né? De capacitar as crianças para fazer uma análise da água. No riacho que, antes era assim, agora é assado, né? Então, eu acho que esse momento é muito importante, é um momento histórico para os municípios, de fazer a mobilização da área rural, de mostrar os benefícios que está levando, né? Os sistemas coletivos que nós vamos fazer, é como você falou, né? Muitas pessoas, às vezes, são afastadas do centro, né? Por questões econômicas, financeiras, ou até familiares, né? Cada um tem a sua história, né? Sim. Cada um tem a sua história. E levar esse conhecimento para ele, levar você rede de esgoto, a importância do esgoto tratado é fundamental para a recuperação dos mananciais. E esse é o grande objetivo, né, da gestão de recursos hídricos, recuperar os mananciais. Então, acho que esse é o grande ponto forte da obra, né, que eu desculpa chamar de nossa, mas é de todo mundo, né? É do Estado do Rio de Janeiro, né? É do Estado, é uma obra que devia ser considerada uma política de Estado. Tá bom? Então, eu acho muito importante esse ponto. Dentro dessa questão que vocês estão trazendo de mobilização, a gente tem um desenho muito complexo, mas que traz isso. Você tem um acordo de cooperação técnica que une Estado, comitê e prefeituras, através da GEVAP. Você tem a GEVAP, que operacionaliza o programa. Aí você tem a gerenciadora, que faz o gerenciamento técnico, e você tem 2 consórcios de construtora que fazem as obras. Mas sem a mobilização social, você não vai ter nada. Não adianta essa quantidade de pessoas, até porque quando a gente fala de 7 mil soluções individuais, quase, não é um número redondo, arredondei para cima, você está falando de quase 7 mil obras porteira dentro. Então, o trabalho social que tem feito dentro desse programa é muito grande. Você tem participado, acompanhado isso, né, André? É incrível mesmo. Tá de parabéns a empresa contratada. Eles têm um cuidado com o projeto muito interessante. No início, né, a gente até teve algumas divergências com data de mobilização, porque aí eu, como munícipe, representante e secretária, eu queria estar sempre junto, né? Então, para a gente fechar as agendas inicialmente. Mas, assim, hoje o que a gente vê é essa oportunidade dessa mobilização, porque no caso, principalmente das soluções individuais, você vai porta a porta. É um trabalho porta a porta, em contato ali com o morador, com a pessoa que vai receber, então... E esse contato, essa empresa, né, de mobilização social, ela faz isso como ninguém. O material que foi elaborado também, um material muito bom, com uma linguagem super acessível. E é isso, o município ele tem que ficar ligado e aproveitar, como o André falou, essa mobilização social, que é muito importante para você levar outros serviços. Né? A própria prefeitura, gente que está lá fazendo coleta seletiva hoje, aí já levar também para essas localidades, fomentar outros projetos, educação ambiental. Então, a gente está num momento ímpar aí para fazer isso. Abraçar a causa, né? O objetivo do comitê, gente, que é isso que é importante, né? O comitê, ele quer que o projeto dê certo. Ele não é uma empreiteira que vai lá, ganha dinheiro e vai embora. Não é isso. O objetivo não é esse. É que dê certo. E às vezes a gente é até chato, assim, falando positivamente, a gente é até chato de querer aquele resultado rápido, né? É ao contrário, é a lógica meio contrária de, eu quero que aconteça. Eu fico feliz, né, vendo a Andréia falar, né, que na realidade o município tem que abraçar a causa, gente. É uma chance única de conversar com todos os produtores rurais, porque depois não talvez fazer políticas públicas de agricultura familiar. Exatamente. Então, é oportunidades únicas, né, que você tem ali. Quando você leva um benefício, né, eu sempre falo que às vezes você tem a parte de mobilização e às vezes você tem que conhecer alguém do município, né? Às vezes você tem lá o médico veterinário que te abre portas, né? Você tem a Secretaria de Agricultura, a Secretaria Florestal, aquelas secretarias que abrem as portas dos produtores rurais. Porque o objetivo fundamental nosso é gerar um bom serviço que vai gerar benefícios não só para ele, né? Vai gerar para toda a bacia.
Exatamente. Né? Benefícios Será que ambientais, em saúde pública, no abastecimento de água. Para será- além da bacia, Olha, inclusive. não, então, Para além será da que o bacia. pessoal não está entendendo, né, que nós estamos gerando benefício para a população do Rio de Janeiro? Né? Exatamente. Não só de seropédica, não só de queimados, mas do todo o Rio de Menos Janeiro. 9 milhões de litros de esgoto por dia. E tem uma em rios da coisa... bacia é uma coisa que precisa ser considerada. Exatamente. Tem uma coisa que eu sempre falo também, que é, né, aí é um pouco até da minha formação, que é fazer gestão ambiental não olhando só para o território do município. A gente olha, né, eu olho muito pela geral. bacia hidrográfica, enfim, a minha formação me levou para isso também. Então, estar no comitê de bacia, fazendo projetos como esse, a gente consegue fazer a gestão ambiental na escala da bacia hidrográfica, sim, porque é um projeto que contempla todos os municípios, e a gente, obviamente, está falando aqui hoje do projeto Sanear Guandu, mas a gente tem outros que também fazem essa integração, olhando para... Então, o Comitê Guandu daqui a um tempo, esses 15 municípios vai ter, assim, vai estar alavancando na área ambiental, olhando para esse contexto de bacia hidrográfica bem significativo em relação aos demais municípios do estado do Rio de Janeiro. Agora, Andréia, o município, ele é partícipe do programa, né? Ele não está recebendo, ele é partícipe. Ele também tem suas obrigações. Exatamente, Verdade? lá no acordo de cooperação. Ele tem suas obrigações aí, até para que as soluções não se percam ao longo do tempo, né? O Exatamente. município vai ter Tem que ter um trabalhar. comprometimento, né? Tá certo. André, e a população que está recebendo esses biodigestores? Eles também têm uma obrigação ali, tem que ter um comprometimento, até isso é importante levar na mobilização, para que essas soluções continuem funcionando e funcionando bem, né? Meu querido, eu falaria para você o seguinte, né? A partir do momento que todos entenderem que eles são partícipes, senão não tem jeito, né? Não vai dar certo. Exatamente. Não vai dar certo, né? Não adianta só o município querer fazer, não adianta só o agricultor querer fazer, não adianta só o comitê querer fazer. E só o Estado querer fazer, né? Não consegue fazer se todo mundo não se juntar. Então, vamos supor, o município, né, na verdade, ele tem lá os acordos definidos por escrito com ele, né? O que é importante para mim, né? Às vezes não é só o que está escrito, né? É o município entender que aquilo ali para ele é uma ação do município. As coisas acontecem no município, né? Vai acontecer problemas lá na frente? Vai. Por exemplo, nós vamos dar um treinamento depois como é que limpa o sistema, como é que mantém o sistema, né? Você viu, o sistema não estava previsto caixa de gordura, conversamos com o comitê, vamos implantar caixa de gordura, né? Tem um errinho aí, né? É um projeto, é o que a gente fala, teve um errinho, vamos ajustar, é tão pequeno perto do investimento, arrumamos, colocamos as caixas de gorduras, né? Por quê? São coisas que são as soluções a longo prazo, né? Então, essas obrigações, não adianta só eu instalar lá e tanto o município quanto o agricultor, né, ou o produtor rural, não está envolvido no processo. Então ele vai ficar ligando lá na feitura, entupiu minha fossa, né? Às vezes não é nem na fossa, é lá no cano dele para entupir, né? Quando você trabalha com esgoto, você aprende, né? O seguinte, tudo vai aparecer na rede de esgoto, tem que tomar cuidado. Tudo que você imaginar vai aparecer. Pensa em alguma coisa, não sei o que você está pensando, mas já apareceu. Já apareceu. Já apareceu. Não sei o que você está pensando, mas já apareceu. Já tem uma história alguém que encontrou. Então, isso é fato, né? Então, é importante ele cuidar bem da rede de esgoto para não jogar óleo na rede de esgoto, não jogar isso, não jogar aquilo, quer dizer, então, é um cuidado, né? E se você não capacitar bem ele, ou o produtor, não adianta o município querer fazer também. Porque quem está lá no local é ele. Exatamente. Ele vai saber. E ele tem que entender o benefício, né, disso. Então, é uma questão que o agricultor, né, ou vamos chamar assim, o produtor rural, ele tem que também aprender com isso. Tá? Então, nós temos soluções, às vezes, já que até virou, às vezes, geração de renda, né? Pô, vale a pena depois ensinar o cara a fazer uma produção de adubo com isso, vale a pena ou não? Quer dizer, então, são projetos, né? Eu tive um projeto, às vezes, que a gente fazia tratamento de água de condomínios, né? Com a população local e depois fazia canteiros de flores, né? E elas vendiam na flor, as flores como que chama? Na feira municipal, né? Então, são projetos de geração de renda. Então, vale a pena ali agora você tem, por exemplo, o que Queimados está fazendo? Está entendendo a população local, seus anseios, seus objetivos, e com isso gerar novos projetos que com certeza vão dar bons resultados. Então, é o segredo, é tudo interligado, né? Você vê bem, não adianta eu recuperar lá a nascente se o agricultor não tiver vontade também que a nascente mantenha. Aí eu tirei a cerca porque meu gado estava assim, pô, tem outras soluções que você pode fazer. Então eu acho que eu diria que uma cumplicidade no bom sentido tem que acontecer. Tá? Então eu vejo esse projeto como
é um projeto diferente dos outros, tá? Onde você vai lá, faz uma obra, tem uma empresa que recebe o dinheiro e mantém. O manter depois vai ser uma obrigação de todos em conjunto. Sim. Não adianta o município sozinho e não adianta o produtor sozinho. Mas o município é importante, ele tem um papel muito importante nisso, porque ele é o fomentador de políticas públicas. Exatamente. Né? E às vezes o produtor rural sozinho não consegue fazer muita coisa. Tá bom? A gente tem, né, o plano estratégico de recursos hídricos do Comitê Guandu, que em outros episódios, né, a gente até citou que ele é um documento de planejamento para a região hidrográfica. Ele não é do Comitê Guandu. Ele foi feito, ele foi fomentado pelo colegiado. E esse é o papel do Comitê Guandu, né, na verdade. E ele trouxe para a gente, a Andréa já até citou, ele dividiu a região hidrográfica em unidades hidrológicas de planejamento e trouxe que a unidade hidrológica de planejamento 6, justamente onde fica o município de Queimados, tem uma urgência, principalmente nessa questão do esgotamento. A gente tem um baixo índice de tratamento de esgoto dentro da região hidrográfica. E ao ponto que esse esgoto vai diretamente para um manancial de abastecimento de 9 milhões de pessoas. Então, assim, é um programa, junto com outras ações, ele vai resolver o problema de esgotamento da região hidrográfica? Não vai. Não. Mas ele vai contribuir para que a gente avance cada vez mais nesses números. E é isso que faz dele importante, né, Mayná? Assim, só complementando assim, nosso debate que já está super rico, na verdade, a gente fala aí de várias soluções que são complementares e que são integradas de uma maneira geral, como o André também já colocou, e também de parcerias também que precisam ser sinérgicas, né? Essa participação do município. E, assim, é o que eu sempre falo, né? Ninguém é feliz sozinho. Então, na gestão de recursos hídricos e para resolver essas problemáticas desse nível, principalmente no Guandu, que desde o início a gente sabe que apresenta tantos números, assim, altos. Eu participei de outro podcast, olha só, não sei se pode falar isso, mas tô falando. Participei de outro podcast que a pessoa, quando a gente começa a falar números do Guandu, seja do tratamento, seja do comitê mesmo também, dos programas, de quanto que está investindo, a capacidade de execução, aquilo tudo, a próprio mediador, né, quem estava no podcast, falou assim, gente, mas os números, não se fala número pequeno, eu tô aqui assustado com os números. Quer dizer, então é isso, a gente precisa ter essa noção de que para resolver desafios desse tamanho, a gente não consegue resolver sozinho. E aí, o que a gente desenvolveu dentro dessa engrenagem? Entrar justamente nessas áreas que não estavam previstas na concessão, porque a gente já sabe que ali, por parte da concessão, tem soluções apontadas, já está pactuado, já tem aquilo tudo, e que por algum motivo essas áreas não entraram. Então, como é que o comitê pode ajudar, tendo visto que o comitê tem recurso para a questão de saneamento? Então, onde é que a gente entra? E aí, estrategicamente, a gente, vamos nessas regiões rurais e periurbanas, porque o atendimento de saneamento, de uma maneira geral, ele acaba sendo um grande indutor de outras políticas públicas e do atendimento da população. Seja nessa parte que você falou, da parte da saúde, que a gente sabe da relação. E no Comitê Guandu, inclusive, a gente linka ele com outras engrenagens, né? Com outros programas que a gente tem, por exemplo. A gente vai ter um instrumento importantíssimo, não sei se já passou em algum podcast ou vai passar, mas que é muito interessante também da gente citar, sem querer fugir ao tema, que é o Observatório da Bacia. Então, com o Observatório, a gente vai poder ver realmente, com dados factíveis, que todas essas ações que o colegiado, né, ou seja, que o Comitê Guandu está fazendo, estão impactando positivamente, diuturnamente, na qualidade, na quantidade de água. Então, essa integração com a rede através do Observatório de Bacia, e aí por isso que eu estou citando dentro desse tema do Sanear Guandu, vai detectar assim, a cobertura de esgotamento, a cobertura de coleta e tratamento de esgoto nessa região avançou, e qual o impacto disso daqui para a minha qualidade de água? Olha, eu estou fazendo o programa de produtores de água e floresta. Qual o impacto disso para a quantidade de água conforme eu tenho avançado? Agora a gente vai poder ter dados que comprovam, e aí é muito importante que a gente dê uma resposta para a sociedade, porque o Comitê Guandu ele tem recursos para gastar, e existe uma visão extra-comitê de que o comitê fica só discutindo. E aí, sim, no Comitê Guandu, e aí só posso falar pelo Comitê Guandu, que é o nosso objetivo, sim, não é isso. A gente está discutindo, a gente está propondo, a gente está executando em parceria com os municípios, com o Estado, com os entes, e a nossa palavra de ordem dentro do Comitê Guandu é parceria, não existe outra palavra fora disso. Então, por isso que a gente avança,
E a gente vai ter a capacidade, com o observatório, de mostrar que tanto o Sanear Guandu, quanto até o avanço da concessão e outras ações que o Comitê Guandu faz e que são integradas e são sinérgicas, que a gente tem várias, estão impactando positivamente na qualidade e na quantidade de água. Então, você dá uma resposta para a sociedade contra fato no argumento. Então, você mostra que a gente está trabalhando aqui, as nossas discussões, que às vezes a gente tem 5 horas de reuniões, que estão realmente, a gente não está discutindo aquilo ali, não é um lazer, não é terapia coletiva, não é isso. A gente está debatendo soluções para a região hidrográfica e que afetam, inclusive, fora da região hidrográfica, como vocês comentaram. Então, são soluções que vão até além da barreira, de barreira entre aspas, da divisão de RHs do Estado, né? Porque eu vou... o meu debate aqui vai impactar em toda a região metropolitana, e vai impactar, inclusive, até, aí ousando, né? Eu vou... através de realizações no âmbito do Guandu, eu vou também até ser propulsora de ações no CEIVAP, que inclusive está antes. Porque ele vai olhar, o Guandu está fazendo. Entendeu? Verdade. E assim, a gente tem falado muito da participação dos entes, aí eu vou de novo falar com a Andréia que o município ele tem que ser partícipe, ou seja, ele tem que participar, né, Andréia? Exatamente. Do colegiado, do comitê, o comitê ali como a plataforma, né, de você estar discutindo as políticas ambientais no âmbito da região hidrográfica, o município ele tem que participar, ele não tem que fazer parte, ele tem que participar. Isso é muito importante. Exatamente. Foi assim que os avanços aconteceram, né? Exatamente. E aí, hoje a gente está vivendo um momento ímpar dentro da nossa RH2 Guandu, né, dentro do comitê, a área de gestão aí do Comitê Guandu, porque além do Sanear Guandu, como o André falou, esses projetos estão fazendo mobilizações sociais incríveis, né, dentro dos municípios, que é onde as coisas acontecem, no nosso território. E aí nós temos outros projetos, né, como o Plano Municipal de Conservação da Mata Atlântica acontecendo, o PROMEA, né, o Programa Municipal de Educação Ambiental. Todos os municípios da RH2 daqui a um ano e um pouquinho, 1 ano e meio mais ou menos, vão estar com esses planos elaborados para serem executados. E é aquele momento para os municípios ficarem ligados no seguinte: terem a visão de fazer a integração de todos esses projetos e programas. Então, lá em Queimados, por exemplo, eu chamo sempre a atenção. Olha, vamos colocar o contexto do Sanear Guandu dentro do nosso PROMEA, dentro do nosso PMMA, são importantes, né? Chamar a atenção à educação ambiental, saneamento, falar do Sanear Guandu, o que era aquela solução individual. Então, eu tenho feito essa integração lá e sempre que posso, né, converso com os meus amigos secretários ali dos outros municípios para fazer também essa integração, porque hoje a gente vive um momento ímpar de projetos sendo executados e essa mobilização social, porque são várias oficinas acontecendo, seja para o Sanear Guandu, seja para o PROMEA, seja para os planos municipais de recuperação da Mata Atlântica. Isso significa que, aí eu vou puxar um pouco a sardinha aqui para o meu lado, que dentro do contexto do ICMS ecológico, né, que é aquele valor que os municípios recebem por estar executando soluções ambientais importantes, né? Já todos os municípios, 15 da RH2 Guandu, vão ter instrumentos aí importantes para a gente poder contabilizar e arrecadar mais dentro do contexto dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. E olha que interessante, assim, complementando, já vou interrompendo todo. Nem ia falar. Olha que interessante como é que é essa questão da gente realmente ser propulsor, porque os municípios, como a gente falou, participam assiduamente do comitê e por isso, e o comitê, assim, o comitê somos todos nós, então todos os membros, assim, cada realização tem ali o dedinho de todos os membros para aquilo ali sair, para ser uma iniciativa bem sucedida. E os municípios, a gente entende, enquanto comitê, que a gente não consegue realizar nada para ter sucesso sem a participação dos municípios. Exatamente. Sem a participação assídua ali dos municípios, seja nos demandando, seja ajustando um ponto ou outro, porque eles é que estão ali na ponta do território. Então, a gente entende que eles são grandes parceiros. A partir do momento que isso acontece dentro... Troca, né? Se é ele uma tem resultado, ele vende. Você tem resultado e ele exatamente. vende. E a partir do momento que a gente consegue essa engrenagem, como agora a gente está
conseguindo e está tendo várias realizações no Comitê Guandu, como a Andréia falou, isso impulsiona outras ações, porque o município vai pontuar mais no ICMS ecológica, como a Andréia falou, e aí com esse recurso que ele está pontuando mais, ele vai voltar e vai investir em outras coisas em meio ambiente que vão ser casadas. Exatamente. Então o município precisa ter esse olhar, e aí o comitê, quem botou um recurso X, ele acaba se participando de uma coisa muito maior que aquilo, porque ele está como indutor de outras ações também ambientais que vão refletir ali na qualidade da quantidade de água. É importante vocês já começarem a pensar também, né, os dois, tanto no programa da Mata Atlântica como também do PMEA, né? É uma ferramenta que a gente usa muito agora, tanto em plano de saneamento, em plano de lixo, que é o manual operativo. Sim. Tá? O que vai fazer depois? Tem que ter. No day after, né? O que vamos fazer no day after? Então, acho que é muito importante vocês já fizerem aí um aditivo no contrato, alguma coisa pensando em fazer já um manual operativo e talvez aí nesse momento pensar no todo. Na bacia, né? Na bacia como um todo. Porque aí vocês conseguem já que todos os municípios já dêem um start num programa talvez único de educação ambiental, ou único disso, ou único daquilo, né? Então acho que é muito importante, por quê? Para não ter um plano de gaveta, né? Sim. Então é muito importante, porque alguns municípios podem abraçarem ou não, mas se o cara já vê uma ação que vai ser feita, já vê que às vezes tem uma ação perene, né? Onde vai ter inclusive uma parte de investimento de vocês, uma parte do município, ele pode entrar. Você já ganha uma história, né? Uma história nisso. E esses planos de Mata Atlântica, eles vão também originar o nosso plano diretor florestal, que vai ter esse olhar da região hidrográfica toda. Então, e precisa ser operacionalizado. Exatamente, porque eu acho que é muito importante, porque hoje a gente acaba construindo planos, são importantes, até para você entender, né? Tanto o diagnóstico, o prognóstico, mas depois o operacionalizar ele acaba ficando preso. Ficando preso. Então, já começar a discutir isso, já sem traçar estratégia de execução, né? Já traçar compromissos com isso, né? Com todos, talvez com o secretário de Meio Ambiente, né? Já conversarem, né? Nesse fórum aí. Uma boa pauta para o fórum. Para o fórum do secretário, que é outra coisa que a gente faz. A gente recorrentemente faz, é um outro ponto, que é o fórum dos secretários de Meio Ambiente, é onde a gente às vezes tira muitas demandas que o município fala, poxa, qual é o meu maior gargalo? É tal. Poxa, vamos internalizar então para o comitê, com uma gestão, né, participativa, participação de todos, porque o comitê ele não pode ficar fechado na caixinha dele, isso não é a alma do comitê. Gente, vocês têm que entender o seguinte, o comitê Guandu, né, é um dos comitês de maior arrecadação do Brasil. Sim. Tá? Exatamente. E vocês têm que agir como grandes são. Sim. Né? Então, se você pegar o maior PAF, talvez, for de vocês, né, produtor de água. O maior programa de saneamento rural do Brasil. Então, vocês têm que dar resposta desse tamanho. Sim, é isso. Por exemplo, você pensa bem, o maior programa de recuperação da Mata Atlântica, tem que ser. Não, dentro hoje do contexto das regiões hidrográficas do estado do Rio, o Comitê Guandu, todos os municípios vão ter esses dois instrumentos. Que são muito importantes, que vêm de políticas nacionais e que são índices e subíndices que pontuam dentro do ICMS ecológico no estado do Rio de Janeiro. E para além disso... Então, isso vai ser inédito. Vai ser inédito, exato. E para além disso, assim, o Comitê Guandu, ele acaba ficando sempre na vanguarda por conta das nossas ousadias, digamos. Esse plano, a gente está vendo aí um movimento muito grande na parte dos ativos verdes, ativos sustentáveis do estado, a questão de crédito de carbono. E os municípios ali que estão dentro do Comitê Guandu, eles já vão ter o seu plano diretor. Então, eles já vão largar na frente. Eu vou ter um banco de áreas, eu vou ter construído. Então, isso é importante e também muito em virtude do esforço que a gente tem lá no nosso grupo de infraestrutura verde, que trabalha diuturnamente com esse olhar também em prol da restauração ambiental. Então, a gente começou falando do sanear o Guandu para você ver como é que as coisas são interconectadas. É só uma das agendas. Que é uma agenda e a gente já... Uma das agendas, né? Das 7 que o Plano Estratégico de Recursos Hídricos traz. Até porque a gente não vai quantidade conseguir... e qualidade. Quantidade e qualidade. Então, a gente acaba integrando com Exatamente. A gente não vai conseguir o ganho ambiental que a gente espera se a gente não atuar de forma multidisciplinar, né? De forma integrada. André, esse ano, a gente está avançando nas obras, a gente sabe que é um desafio muito grande, né? Você está operacionalizando obras simultâneas em 11 municípios e está sendo um aprendizado até para a GEVAP também, não é verdade? Nós estamos, na realidade, hoje, né, se você fazer com 20%, né, de todo o sistema feito, mais ou menos, né? É bastante ou pouco, né? É o que eu falei para vocês, né? Se fosse fazer uma obra, eu vou fazer uma estação também de esgoto, é mais fácil do que fazer um programa onde você tem que conversar e convencer a pessoa.
estou fazendo uma fossa para você, Exatamente. um sistema de tratamento, e Você vai vai ser botar o bom engenheiro para para você. conversar. Não, não dá certo. Não dá certo. Por isso que eu levo assistente social. Engenheiro não dá. Eu sou engenheiro. Que eu ia Engenheiro, falar. Eu ia falar, pô, você vai botar o engenheiro. engenheiro não dá certo. Engenheiro não dá Tem certo. que levar assistente Tem que social levar junto. assistente social, Começar tá? a falar de DBO, o cara já vai O cara vai fechar a janela, o cara xingou, né? Me xingou lá. É. Tá? Então, esse projeto ele é diferente. É por isso que, inclusive, empreiteiras é difícil, às vezes, querer pegar um projeto desse. Tá? Porque é um projeto, às vezes, você vai patinar e não dá resultado. E as pessoas acham que é o seguinte, tá lento, tá rápido. Gente, não é simples assim. É um projeto diferenciado. Tá? Então, eu considero que é um projeto totalmente exitoso, 20% já em implantação. Nós já estamos de quase 7.000, 6.700. Nós já temos quase 1.200 implantadas. Tá? E é um projeto que vai caminhar. Tem rede Vai coletora caminhar. pronta. Rede coletora já tem pronta, né? algum- Quer dizer, então é um alguns projeto que vai municípios. andando, tá? Ele vai enfrentando suas dificuldades, né? Às vezes com o próprio município, né? Porque você tem que, vamos chamar assim, regularizar alguma área, né? Você vai enfrentando isso, É um né? desafio. Então, você convencer isso, né, as pessoas não é uma coisa simples. As pessoas estão pensando que vai cobrar, que já está preocupado com isso. É lógico, né? Cada um tem a sua dificuldade e a sua necessidade. Tá? Então, e por isso que o saneamento rural nunca andou muito forte no Brasil inteiro. Porque é difícil. Então, quando você fala para uma empresa, por exemplo, que às vezes visa lucro, né? Para que eu vou pegar isso? Isso é quase prejuízo na certa. Então, o que eu acho o grande ponto que o Comitê Guandu fez aqui, qual foi? Ele foi pegar um negócio que ninguém ia resolver. Ia ficar esquecido, porque qual que é a lógica disso? Né? Eu vou pegar o que vai dar muito trabalho, muito dor de cabeça, e ele é lento, é um processo lento. Tá? Então, eu acho que é um desafio. O comitê também entende isso e sabe a dificuldade, porque está vivendo lá, né? Está vendo, né? Às vezes você chega lá, convenceu o cara a implantar, ele, não quero mais. Aí você vai conversar de novo com ele, vai conversar de novo com o cara. Não, mas você não pode não querer, meu amigo. Tá? Então, é um aprendizado para a gente. Então, eu acho que o ritmo está bom. Tá? E eu congratulo tanto as empresas que estão executando, como também a empresa que está gerenciando o processo, né, junto com a gente, tá? Como toda a equipe nossa também, né? Mas nós temos ali um segredo que a gerenciadora está muito boa, graças a Deus, que não é, né? Que tá boa, né? Achou uma boa pessoa, uma pessoa muito boa de assistente social, Sim. as meninas que trabalham lá são boas, então eu acho que concatenou, né? Graças a Deus, Deus é muito bom, ele juntou várias forças e levou para frente. Pra dar certo. Tá bom? Para quem não conhece o programa e quiser acompanhar os seus resultados, né, ele está na página inicial do site do Comitê Guandu, www.comiteguandu.org.br. Logo lá no primeiro logo na página inicial tem um banner Sanear Guandu. A pessoa pode clicar lá, além de ela ter de forma bem interativa ali dados sobre o projeto, ele pode acompanhar o andamento dele por município. Então, assim, toda medição que acontece, né, desse projeto, toda vez que ele avança um pouquinho, a gente vai lá e atualiza aquilo no site. Então, até mesmo o munícipe, né, que está dentro do programa, né, desses 11 municípios que estão nessa primeira fase do programa, lembrando que o Sanel é um programa, ele não é um projeto. Então, a intenção é a gente estar sempre avançando, né, mais e mais e mais dentro desses ou de outros municípios. Existe uma hierarquização, não foi um sorteio. Não foi um sorteio, existe logicamente uma hierarquização dentro do Plano Estratégico de Recursos Hídricos dessas localidades que estão recebendo, de acordo ali com as questões ambientais, de proteção dos mananciais. Então, todo mundo pode entrar lá no site do Comitê Guandu hoje, agora mesmo, se você quiser clicar lá, e você vai ter ali dados desse programa que a gente já trouxe aqui, que é fantástico, né? 25 estações de tratamento de esgoto, quase 7.000 soluções individuais, investimento de 55 milhões e a expectativa de evitar que 9 milhões de litros de esgoto vão parar em corpos hídricos da região hidrográfica. Então, assim, é muito legal. O André trouxe, todo mundo trouxe aí que essa importância dele chegar em locais que as soluções hoje existentes não chegariam, que os arranjos hoje não chegariam, a concessão não chegaria, e enfim. E o comitê está suprindo aí essa lacuna, então é muito legal a gente estar falando desse programa e deixar o convite para quem quiser entrar no site e conhecer esse programa, né, Mayra? E acompanhar aí os avanços desse programa, participarem com a gente, principalmente aí se depois que os gestores aí dos municípios quiserem mandar o podcast para os moradores também, para os moradores, como é que eu acompanho, como é que tá nos outros locais também, entrarem lá, que a gente desenvolveu esse BI aí
com a equipe e a expertise do André à frente da AGEVAP. Então, todos podem estar fazendo esse acompanhamento dioturno do avanço. E estarem tendo essa questão da transparência mesmo, né? Porque isso também é outra coisa que está na alma do Comitê Guandu. Então, qualquer um pode estar acessando para ir vendo como é que estamos avançando ali em cada município, já com a perspectiva, como a gente já deixou um dever de casa aí há algum tempo, né? Em conversas pretéritas com o André e tudo, para a gente já fazer a segunda fase e fazer também a ampliação, porque como o Antônio falou, a gente hierarquizou. É claro que não dá para começar em todos os lugares simultaneamente, não existe capacidade. Estamos em 11 municípios ao mesmo tempo, mas não é fácil. Não, mas exatamente. Ainda você falta, não consegue começar numa parte do município. Você não consegue começar em todos os locais ao mesmo tempo, né? E por mais que você já esteja nos municípios, um local ou outro ainda não está dentro da hierarquização para aquela operacionalização imediata. Então, a gente já está pensando nessa segunda etapa para poder cobrir tudo e pensando também já com o dever de casa da gente ver a engrenagem para a ampliação do saneamento rural. Até porque a gente sabe que naquela época a gente no projeto contabilizou X áreas. Sim. E agora, com certeza, se a gente for refazer, já vão ter aí 1,2 já mudou o cenário, no mínimo, né? áreas. Então, vão ter áreas ali que na época não foram detectadas por conta da nossa lógica urbanística nas áreas ali naturais ali por parte dos municípios. Então, já pensar aí na ampliação para que a gente possa ir avançando com o Sanear Guandu. Mainá, e também, André, né? Eu sou de uma área de estudioso, né? Inclusive, eu vim da universidade, né? Exatamente da área de saneamento, então eu sou apaixonado por essa área de saneamento. Eu, na realidade, queria agradecer o Comitê Guandu, né? Primeiro por ver essa lacuna que existe, né? Mas nós não podemos deixar de esquecer também, né? De agradecer os municípios que estão engajados, porque senão não saía, como também o Estado, né? Que está muito forte no processo, porque também é uma junção de esforços, né? Todo mundo, né? Como também a equipe da GEVAP aí, comandada pelo Antônio, né? Que também está muito forte no processo. Quer dizer, eu acho que essa junção de forças, né? Junção de forças positivas, né? Então, eu acho isso que é muito importante, que o projeto só dá certo quando a gente quer fazer. E é um projeto que, na realidade, tem tudo para ser exemplo aí para o Brasil inteiro, não tenho dúvida não. Exatamente. Eu peguei até uma colinha aqui para não errar, só para a gente passar essa informação. Os municípios que fazem parte dessa primeira etapa, né? Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Queimados, Seropédica, Japeri, Itaguaí, Paracambi, Mangaratiba, Piraí, Mendes e Rio Claro. Sim. E tem ainda dentro do programa outros 2 municípios. Isso. Nesses primeiros 11 municípios aí a gente está executando as obras diretas, investimento de 55 milhões de reais. E ainda tem os municípios de Engenheiro, Paulo de Fronten e Miguel Pereira. Os 2 juntos aí vão receber um investimento de 21 milhões de reais também. Somando dá em torno de 80 e poucos perto milhões. Disso aí, e um avanço significativo nos índices de esgotamento da região hidrográfica. Então, gente, parabéns para todas as instituições, todos os órgãos envolvidos aí dentro desse programa. Dá para a gente ver que é um grande avanço. Deixo mais uma vez um convite para quem não conhece o programa, para conhecer o programa, para conhecer o comitê também, os seus trabalhos, seus outros projetos. E uma satisfação poder ouvir vocês, dividir esse conhecimento que vocês têm, essa vivência dentro desse projeto. André, obrigado mais uma vez. Eu agradeço aí a participação. Mainá, obrigado pela participação. Nós é que agradecemos e o comitê é nosso. Falo isso em todos os podcasts, que assim, o agradecimento é a todos os membros e não é uma pessoa só que faz. Somos todos e o Comitê Guandu é nosso comitê. Isso aí. Andréia, obrigado e parabéns pelo protagonismo dos municípios. Exatamente, só tenho que agradecer por estar sendo contemplada e haja visto que, né, hoje eu estou como secretária de Meio Ambiente de Queimados, mas na época eu era técnica, estava lá nos grupos de trabalho do Comitê Guandu, almejando esse projeto alguns anos atrás, e aí hoje eu estou tendo a oportunidade de executá-lo. Então eu tenho muito que agradecer ao comitê, à GEVAP, o governo do estado, meu prefeito, né, por essa junção aí de todo mundo em prol do saneamento. E eu vou falar de um dado aqui importante, porque como o André falou, a mobilização social talvez seja o mais importante dentro desse projeto, né? E aí, falando disso, é chamar a atenção da importância do saneamento
para a questão dos cidadãos mesmo, quanto isso é importante para a saúde pública, enfim. E aí eu vou trazer um dado, porque essa semana eu estava vendo alguns vídeos, alguns dados do Instituto Trata Brasil, e a técnica lá falava de uma coisa bem interessante. E aí eu não podia deixar de fazer esse link, né? Porque essa semana várias pessoas ficaram indignadas com um dado de que 30 milhões de pessoas estão sem acesso à internet no Brasil. 30 milhões. E aí, sabe quantas estão sem acesso saneamento? à coleta e tratamento de esgoto? 100 milhões de 100 pessoas. milhões, E as pessoas não ficam indignadas com isso. Então, gente, vamos nos indignar sim, vamos brigar mais. Fique sem internet, mas não fique sem esgoto, né? Vamos brigar mais para tratamento de esgoto também, né? E é uma coisa que a gente tem falado, né, até nesse podcast. Se não houver essa provocação por parte da população, não é hierarquizado dentro das vontades políticas. Exatamente. Então é muito importante. Se Não aquilo vira não política for pública, né? exatamente. Se aquilo não for um problema para a população, não vai ser uma preocupação dos governos, exatamente. Então é muito importante que a população entenda esse processo. Então, gente, obrigado e parabéns mais uma vez pelo programa. Obrigada a todos. Obrigado.